Ditadura militar, tempo de medo e dor. Dia 1º de abril de 1964, certamente não nasceu de um clarão de sol. O tempo estava cinza e seria assim todas as manhãs até que se completasse 21 anos. Este dia amanheceu sem que o Brasil soubesse quem era o presidente da República. Pois a decisão para saber se permaneceríamos ou não em um regime democrático seria tomada não pelos representantes eleitos pelo povo, mas pelos altos oficiais das Forças Armadas, especialmente os do Exército. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Estudo dos Fatos. Eu sou o Gabriel e hoje vim aqui apresentar a vocês como é que foi um resumo bem breve, por sinal, de como foi a ditadura militar no Brasil. Neste vídeo vou ressaltar a vocês de como é que foi, na verdade, os governos daquela época, as gestões, por sinal, e alguns movimentos que marcaram aquele período. Isso você vai conferir agora aqui no vídeo. E é isso, deixa de falação, deixa de falação, simbora pro vídeo. Dia 9 de abril de 1964, os ministros militares decretaram o primeiro ato institucional do Brasil, o AI-1. O AI-1. Mas chama de AI-1. Nele, transferia maior poder ao executivo e menor poder ao legislativo, que se tornava praticamente, o legislativo, no caso, tornava-se praticamente um mero instrumento passivo do governo. E esse ato institucional abriu portas para que o governo, a partir daquele dia, decretasse mais diversos outros atos institucionais que marcaram aquela época. E para você que está se perguntando agora, o que eram aqueles atos institucionais? Os atos institucionais eles tinham a função de tornar as ações do governo, que eram ilegítimas e inconstitucionais, em ações legais. Simples assim. Isso agora você vai conferir agora como é que foi o governo de Humberto Castelo Branco, que foi o primeiro governador, o primeiro presidente do Brasil na era da ditadura militar. Confere aí. Castelo Branco iniciou um longo e doloroso ciclo militar. Para ele, a intervenção seria temporária e que depois entregaria de volta o poder democrático aos civis. Porém, não era assim que as Forças Armadas pensavam. Para as Forças Armadas, eles deviam não ser mais só um poder, entre aspas, moderador, mas sim governar com mãos de ferro. No exercício do cargo, jogo laxo. Nossa, tô acostumado com o jogo laxo, mano. Vou voltar de novo. No exercício do cargo, Castelo Branco, agora não veio. Castelo Branco, apesar de ter prometido que depois entregaria de volta o regime democrático, ele deu início a esses atos institucionais e elaborou o ato institucional de número 2, se não me engano, foi o número 1. Não sei, mas foi um ato institucional em que, de forma bem simples e prática, ele reprimia diversas ações dos civis, como no caso, ele interviu nos sindicatos do Brasil, fechou associações civis, proibiu greves, cassou mandatos de políticos durante os 10 anos atrás. Até outubro de 1964, foram dispensados cerca de 1.700 funcionários civis e 2.800 militares que se opuseram ao movimento dos militares, dos oficiais do exército, no caso. Centenas de políticos tiveram seus mandatos e seus direitos políticos cassados. E as emissoras de TV e de rádio tiveram seus meios de comunicações vigiados pelos militares, pois eles não podiam divulgar qualquer coisa que poderiam difragar ou desintegrar a imagem dos militares para a população. E com isso, cada coisa que eles poderiam divulgar eram revisadas pelos militares. E a Igreja Católica, que no começo era grande apoiador do movimento dos militares, começou a, digamos, manifestar contra o governo, divulgando, assim, manifestando os desmandos que o governo fazia à igreja. Os maiores adversários dos militares naquela época estavam os sindicatos, que a política imposta pelo presidente na época
foi a política de arrojo salarial imposta pelo governo, ela danificou, ela impactou sensivelmente o salário real do trabalhador, ou seja, o poder de compra deles. Na luta contra a ditadura, dezenas de líderes sindicais foram presos e tiveram que buscar exílios em outros lugares, temendo por suas vidas. Pois naquela época, os militares estavam prendendo ou sequestrando, entre aspas, fazendo com que muitas pessoas pensassem que o sujeito, a vítima, desapareceu, e faziam um interrogatório com essas pessoas e meio que massacravam ela, deixava a pessoa só o bagaço, né? Só o bagaço mesmo. É uma forma bem simples de resumir isso aí. Mesmo com toda a pressão que os militares estavam fazendo contra a oposição, eles não conseguiam, no caso, conseguir o apoio popular. Consequentemente, os movimentos de desagrado ao movimento ditatorial aumentavam mais ainda. E com a eleição de governadores naquele período, os militares eles meio que tiram amedrontados por um movimento por causa que eles perderam nas principais escolas eleitorais brasileiras, que eram Minas Gerais e outros estados aí, que eu não me recordo bem agora do momento. E tiveram um ressentimento para que não ocorresse esse movimento de novo em outras áreas, para que eles não pudessem perder mais ainda o seu poder. E assim otorgou o Ato Institucional de número 2, que decretava os seguintes aspectos. O Ato Institucional determinava que a proibição de eleições ao Poder Executivo, transferindo o poder de realizar as eleições para o Executivo ao Legislativo. Ampliou o número de juízes do STF de 11 para 16, deu poderes ao governo para processar civis na Justiça Militar e a determinação de 2 partidos, o MDB e o Arena. O governo de Castelo Branco, ainda insatisfeito pelas reivindicações tomadas pelos atos institucionais passados, ele proclamou mais outro ato institucional em fevereiro de 1966, o Ato Institucional de número 3, que proclamava principalmente que os prefeitos das grandes cidades brasileiras teriam que ser aquele que fosse indicado pelo presidente e não que o povo queria, acabando de vez, assim, praticamente com o voto popular. Quando o governo se sentia ameaçado, ele caçava os deputados de oposicionista e fazendo com que o Congresso sempre fosse a favor ao movimento dos militares, as reivindicações que os militares faziam. E pouco mais de novembro de 66, os militares já tinham caçado cerca de meia dúzia de deputados e fechado o Congresso. Logo após o fechamento do Congresso, o presidente Castelo Branco, ele reabriu o Congresso e indicou uma nova Constituição para ser aprovada, a Constituição de 67. E essa Constituição, ela não foi passada por uma Assembleia Constituinte, pois é necessário sempre que uma Constituição é elaborada, ela tem que passar por uma Assembleia Constituinte para ser revisada e aprovada pela galera, né? E essa Constituição, ela não passou pela Assembleia Constituinte e foi logo ao Congresso. E lá no Congresso foi aprovada e outorgada pelo Brasil. E as inovações que essa Constituição trazia para o país eram as inovações da Constituição de 67. Ela incorporava a eleição indireta para a presidência da República, ampliou as limitações do Legislativo e assegurou amplos poderes ao governo federal. Para substituir o governo de Castelo Branco, foi indicado um novo presidente, o Marechal Costa e Silva. Esse cara, meus amigos, eu falo pra vocês, foi um cara onde a repressão era meio que um sinônimo para o seu governo. E isso você vai conferir agora como é que foi o governo de Costa e Silva, o cara linha dura da ditadura militar. Bastante tenso e difícil na história brasileira, pois nessa época explodiu diversas manifestações no Brasil todo e a radicalização política de enfrentamento foi crescente, pois os militares estavam combatendo as manifestações de trabalhadores, democratas e estudantes que faziam manifestações reivindicatórias e de contestação ao regime militar. Em 1968, aconteceu as grandes greves operárias em Contagem, em Minas Gerais, e em Osasco, em São Paulo.
essas manifestações ela reivindicava um aumento salarial nas suas gestões e, em Minas Gerais, o governo ele deu um aumento de 10%. 6 meses depois das greves dos operários, ocorreu a greve dos metalúrgicos em São Paulo, onde segundo informações, Osasco se tornou uma praça de guerra, onde os policiais prenderam cerca de 500 pessoas que participavam no ato de manifestações. O ano de 1968 também ficou marcado por grandes manifestações estudantis em todo o Brasil, principalmente delas em Rio de Janeiro e São Paulo. E quem comandava essas manifestações pelo Brasil todo era a UNE, a União Estudantil. A direita mais agressiva formou o CCC, Comando de Caças aos Comunistas, e no dia 28 de março de 1968, uma manifestação contra a má qualidade do ensino realizada no Rio de Janeiro foi violentamente reprimida pelos policiais, que mataram um estudante, provocando uma reação estudantil firme e imediata. A igreja organizou um dos maiores atos públicos contra a repressão, a Passeata dos 100 Mil. A temperatura política chegou ao máximo quando um deputado federal criticou o governo e o governo queria mesmo que processar esse cara, pediu uma licença ao Congresso Nacional, só que o pedido foi negado e o governo ficou meio chateado com o Congresso, entre aspas, né? E propôs um novo ato institucional. E esse ato institucional, meus amigos, foi o ato institucional que mais houve impacto na ditadura militar. Foi o ápice da censura, foi o ápice da repressão. Esse foi o ato institucional de número 5, que ampliava mais ainda o poder do executivo, que já tinha assegurado diversos outros poderes nos atos institucionais passados. E confere aí quais eram as principais reivindicações e permissões que o ato institucional de número 5 apresentava. O AI-5 fechou o Congresso Nacional por prazo indeterminado, cassou mandatos de senadores, deputados, prefeitos e governadores, interveio no Poder Judiciário, inclusive demitindo juízes, por sinal, tornou legal legislar por decreto, decretou o estado de sítio, suspendeu a possibilidade de reuniões, retrocedeu a censura e suspendeu o habeas corpus. Após o ato institucional de número 5, a oposição, os partidos da oposição não acreditavam mais na possibilidade de combater a ditadura através de políticas pacíficas. E eles, assim, aderiram ao modelo de luta armada, armando os pessoal e formando milícias para combater a ditadura militar. E foi isso um dos motivos que ocasionou para que esse período da ditadura fosse... assim, que houve mais guerrilhas, mais desastres, mais assim, manifestos de luta armadas envolvendo oposição e governo. E em 28 de agosto de 1969, Costa e Silva adoeceu e estava impossibilitado de governar o país. Assim, quem deveria governar o país era seu vice-presidente, o civil Pedro Aleixo. E os militares, eles não gostavam dessa ideia e impediram que o Pedro tornasse presidente do país. Por isso que é chamado de o golpe dentro do golpe. E esse, pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi praticamente um resumo dos dois governos iniciais do período ditatorial. Os próximos vídeos vai falar sobre próximos governos que vieram depois de Castelo Branco e Costa e Silva, que foram bastante tensos também, que vai ser tema para os próximos vídeos. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, compartilhe com seus amigos e amigas e se inscreva no canal para dar aquele apoio, força e moral. E é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo, meus amores, um forte abraço e tchau!